Aí depois vem a Andréia, conhece a Andréia, hoje pastora Andréia, também vem de louvor, né? De ministração, de ministra de louvor, né? É um pouco diferente a minha história do Bruno, porque eu aceitei Jesus, eu tinha 11 anos de idade, né? Um pouco bem distante do tempo dele, por causa da nossa idade, que é um pouco diferente. Então, eu comecei bem lá com a caixinha de som, o pandeiro na mão e o microfone, né? Naqueles ar livres de rua. E eu tinha 11 anos de idade quando eu aceitei a Jesus. E uma das coisas que me chamava muito a atenção na igreja era o louvor, né? Na época, eu aceitei Jesus na Assembleia de Deus, então tinha o ministério, na época era a equipe jovem, né? O grupo de jovem, e eu ficava olhando as jovens cantando, solando, e eu achava aquilo coisa mais linda, mas eu não cantava. Uma voz, assim, até hoje eu não me considero que eu canto, eu adoro, mas aquilo me chamava muita atenção. E eu queria louvar como elas. Na época, bem distante do tempo agora do Bruno, quem estava na alta na época era Shirley Carvalhais. Opa. Era a Andréia, né? A cantora. Na época também era Marina de Oliveira. Né? Aí era esse período que eu peguei, né? Então, bem uns 9 anos antes da época do Bruno. Dele. E aí eu ficava ali, e eu tinha uma amiga, né? E ela cantava, e eu falava para ela, eu quero aprender a cantar, eu quero louvar. Isso na Assembleia, né? Na Assembleia. Aí eu falava assim, eu quero cantar, eu quero aprender a cantar, como é que eu faço? E a gente não tinha essa oportunidade que os jovens têm hoje de estudar, de ter aula de canto, as igrejas que investem nisso, nessa área, na época não tinha isso, né? Então, eu comecei a orar, pedindo ao Senhor. E aí eu juntava com ela e a gente ia para o banheiro da igreja, todos os cultos. E lá no banheiro da igreja, eu e ela de mão dada, ali eu fazia minha oração. E ali eu chorava, Senhor, eu quero cantar, eu quero te louvar, mas eu quero cantar igual a Shirley Carvalhais. A minha oração era assim. E aí eu falava, porque eu achava linda a potência, aquilo tudo, aí eu começava a orar assim, desse jeito. E aí a minha voz começou a mudar. Eu com 12, 13 anos, eu comecei a ver assim, a minha voz mudando, mas eu não entendia bem. Tanto que a minha mãe, minha irmã, né? Eu em casa tomando banho, no chuveiro, eu soltava a voz, né? Aí eu cantava e a voz começava a dar aquela, né, tremer. E aí minha irmã ficava lá de fora, ela tá me assistindo, aí ela ficava lá de fora, mãe, tu já viu como é que a Andréia deu pra cantar agora? E fica, ela ficava me imitando. E eu chorava, para, não sou eu, tá mudando. Eu não sei o que tá acontecendo. E ali já foi um processo, né? Eu era muito nova, não tinha essa experiência com o Espírito Santo. E eu via Deus ali fazendo, né, uma grande obra na minha vida para um propósito. Não para um propósito de cantora, mas um propósito de ministras, né? De ministração mesmo. E ali eu começou a mudar. E aí, antes de começar esse processo, eu queria tanto que eu ficava insistindo os pastores, né, na época. Todo culto, eu ia lá e falava, quero uma oportunidade, me dá uma oportunidade. Você quer cantar? Então tá bom, eu vou te dar uma oportunidade na hora da oferta. E aí eu me escondia atrás do púlpito, que o púlpito era aquele púlpito de mármore, né? Eu me escondia ali atrás e cantava aquela mesma canção em todos os cultos. E que era a mídia. Vai dar uma palhinha da canção. Inclusive, a Marina de Oliveira regravou ela há pouco tempo, né? E aí, quando regravou, as pessoas que conhecem a minha história me mandando, olha aí a tua
música, né? Me mandando. E aquela música, né? Faça um teste e largue o mundo agora. Ele vai dar tudo novo pra você. E aí era essa canção. Tô bastante rouca, mas a gente vai cantar um pouquinho. E ali eu todo culto eu pedi oportunidade. Todo culto eu cantava a mesma música. E aí o pessoal ficava, né, rindo. Porque eu cantava ruim, desafinado, sem ritmo. E no final eu achava assim, que todo mundo, vai lá, pede pra cantar. Eu achava que era porque, eu canto bem, né? Aquilo me ajudava. Mas a gente entende, né, que era tudo um propósito de Deus para que eu não desistisse daquilo que o Senhor tinha lá na frente, né? Então, hoje, eu, com 46 anos que eu faço, semana que vem, tem 30 anos ministrando louvor. Então, foram 30 anos aí nessa carreira aí de igreja, de ministração de louvor, mas não focada para gravação, né? Já tive algumas pessoas perguntando para gravar, vamos lá, mas eu nunca quis, porque o meu propósito não era esse, né? Era igreja, então era fundar ministérios, era ajudar, né, a criação do ministério mesmo, o grupo, o ministério de louvor mesmo, que era mesmo, vamos dizer, antes do pastorado, a minha paixão, né, ardia na minha veia, tá ali, ajudar, cantar, mesmo não conhecendo tanto a parte teórica, né, a parte técnica, mas tudo que o Espírito Santo me ensinou, que foi o próprio Deus que foi me ajudando nessa caminhada toda, eu passando e fazendo discípulo, né? Então, para mim, é uma história que marca a minha vida. E hoje não ministro mais, já tem acho que uns 3 anos, desde quando o Senhor me chamou para o pastorado. Então, assim, o Senhor começou a arder, né? A gente muda, né? Eu entendo que a vida da gente é feita de ciclos, né? Então, se fecha um ciclo para começar outro. Então, assim, chegou um período na minha vida que esse ciclo da ministração de louvor mesmo encerrou. E aí eu falava com o Bruno, ele ainda era ministro de louvor, estava ministrando numa igreja, eu também fazia parte, eu falava, olha, não vou mais fazer parte. Aí ele quase brigou comigo. Por quê? Você está do meu lado. Eu falei, Bruno, não arde mais. É outra coisa, eu não sei o que o Deus está me levando, mas não está mais aquela paixão, porque eu acho que tudo, ministério tem que ter paixão, porque se você não tiver paixão, você não consegue levar. Né? E aí eu ardia a paixão muito pela palavra. Não que para ministrar louvor você não precise da palavra, mas o Senhor começou a me dar muitas pregações e eu comecei a escrever muita palavra no anonimato mesmo, quietinha, escrevendo nos meus cadernos, e eu comecei a entrar em conflito porque eu não conseguia entender o que Deus queria comigo. E depois de um tempo, o Senhor veio, né, o chamado pastoral, aí eu fui entender o porquê, né, desse ciclo se fechar para um novo começar. Mas é isso, meu tempo é esse tempo aí de Shirley, de Andréa Fontes. Andréa Fontes, esse tempo